Da porta de entrada até a presidência dos grandes grupos empresariais, o 4.0 interessa a todo mundo. As cidades na China, elas são construídas em cima das indústrias que vão se instalar ali. E uma boa parte dos nossos componentes são importados da China. Muito bem, estamos abrindo e começando esta nossa segunda edição do 4.0 Podcast. Eu, Jefferson Coronel, aqui na companhia de Sandro Breval e Jorge Dantas. E a gente tem tanta coisa para falar. Nessa segunda edição do nosso 4.0, a gente já vai atualizando alguns assuntos conforme a pauta do momento. Esse não é mais um podcast de apresentação do projeto. O projeto a gente já publicou no nosso canal do YouTube e agora a gente começa a adotar pontualmente, a escolher, a selecionar pontualmente os assuntos para que a gente possa ir abordando e aos poucos a gente vai mergulhando nesse universo com uma proposta bem clara. A gente quer traduzir numa linguagem acessível as questões do 4.0, do mercado industrial 4.0, mas ao mesmo tempo conversar com líderes de grandes empresas, com gestores de grandes empresas, de grandes núcleos empresariais, né? Numa linguagem que eles entendam, né? Para a gente decifrar o que está acontecendo no mundo por trás e pela frente do 4.0. É isso, Sandro Breval. Boa noite. Boa noite, Gé, boa noite, Jorge. É isso mesmo. Falar um pouco desse tema tão caro para a gente, né? E às vezes tão distante, mas eu acho que no primeiro programa nós demos uma esclarecida que é uma pauta fácil, né, que é muito presente na nossa vida, e agora a gente vai falar de algumas características dela, né, como que funciona, como que está na indústria, como que está no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que aproximar, como nós falamos da vez anterior, temos que aproximar aquele que nos ouve, aquele que nos assiste, do tema da indústria 4.0. E isso envolve o trabalhador, né? Isso envolve o operário. Porque no distrito industrial, da porta de entrada até a presidência dos grandes grupos empresariais que estão por trás dessas indústrias que estão aqui, de uma grande parte delas, o 4.0 interessa a todo mundo. A todo mundo. A todo mundo. Ao colaborador, ao industriário, à empresa, ao governo. Interessa a todo mundo, né? A gente falava agora há pouco sobre a SUFRAMA, sobre a questão do governo, sobre as indústrias, enfim, interessa a todo mundo porque ela fala e ela atinge duas questões: competitividade, né? Principalmente competitividade e inovação. Então, acho que isso tem muito a ver com o nosso polo industrial de Manaus. Jorge Dantas, no programa passado, a gente falou inclusive da tapioca, né? Como a indústria 4.0 e os reflexos de tudo que acontece no distrito industrial repercutem no lado de fora do polo industrial de Manaus, nas ruas de Manaus, né? No Amazonas inteiro, mas especificamente nas ruas de Manaus. Ninguém aqui, nenhuma pessoa nessa cidade pode dizer que está imune aos efeitos do que acontece no polo industrial. Os efeitos benéficos, por exemplo, com 140 mil empregos, 140 mil empregos. PIM bateu agora, e possíveis efeitos negativos caso haja intercorrências na economia, principalmente no mercado interno brasileiro, que é para onde os nossos produtos se direcionam. É isso? Correto, é isso mesmo. A gente teve recentemente a divulgação dos números de empregos na Zona Franca de Manaus e a gente viu que tem ele vem numa crescente, novos polos estão sendo colocados. Imagina, por exemplo, agora, Coronel, que a gente está fazendo bateria para carro. Quem a gente pensava nisso aqui há tempos atrás, né? Bateria para carro elétrico. Polo industrial para carro elétrico, claro, no polo industrial de Manaus. Para a BioID, que tem uma planta lá na Bahia agora e está se organizando por aqui, né? Um outro segmento, o segmento de painéis elétricos. Antigamente a gente falava só era relógio, motocicleta, plástico e eletrônicos. E uma época houve celular, né? Mas assim, hoje você vê a diversificação que está tendo. E assim, com os próprios avanços tecnológicos, a gente tinha 120 mil, 121 mil, tem 140 mil. E novos polos se consolidando. O polo mais consolidado desses novos é o polo de ar-condicionado, a linha branca. Tá geral, várias fábricas, várias marcas vindo para cá. Mas eu destaco o significativo é esse de baterias para BYD.
a parte de injeção plástica para o BID também está sendo feita aqui. Então isso mostra que realmente a amplitude do polo industrial de Manaus é muito grande e com esses novos segmentos vem trazendo mais tecnologia e vão exigir mais capacitação, mais pessoas preparadas, né? E na esteira vem a indústria 4.0. Não tem como escapar disso. É uma realidade que vai acontecer aqui em Manaus. Você falou da BioID, a BioID, que é um dos exemplos mundiais de 4.0, é isso, né, Sandro? Sim. A BioID hoje ela enfrenta um problema não, a BioID ela está quase que imune a esse problema que a China está enfrentando com os carros elétricos. Os preços, a competitividade ou a competição dentro do mercado chinês criou um problema dos preços baixos para os carros elétricos. Sim. Entendeu? Então tem empresas em sérias dificuldades. E a BioID é citada como uma que, como ela tem praticamente toda a cadeia dela, produtiva dela, sim. Então, até os navios. É vertical. Né? Até os navios. Ela não paga mais nem logística. Não paga mais nem Não paga nem logística. Bem vertical. Então ela é um case, né? Ela é um case. Ela continua lucrativa, né? Ela desenvolve seu produto com pesquisa, com ciência, etc. Quase 3 mil doutores, pelo que última vez que eu tive informação. E até a distribuição do carro. Ela tem toda a cadeia eu vi um número interessante. Eu vi um número interessante em relação à logística dele, né? Eles têm 7 navios que abastecem o mundo de forma geral e têm encomendados 28 navios para 7 mil carros. Imagina o que eles estão enxergando lá na frente, que não sei se a gente está vendo ainda, né? Mas 28 navios encomendados para transportar de cada vez 7 mil carros. Mas acho que o Jefferson tocou um assunto, Jorge, que é exatamente isso. Lá na China, são milhares de competidores. A BID é mais uma, né? A BID é mais uma. A BID é mais uma. Então, o que acontece é que ela teve eu acho que estrategicamente ela se posicionou no resto do mundo de uma forma muito agressiva, muito estratégica. Né? E diferentemente lá na China, a competição direta dela inicial foi para derrubar a Tesla. Ela queria vender mais carros que a Tesla, né? E ela está se posicionando de modo espraiando os seus produtos no resto do mundo. Diferente da Tesla, tem mercados específicos que ela procura, né? Mas eu quero pegar um gancho aí, Jefferson, que tu levantou essa questão. É a seguinte, olha, então, se tu analisar toda essa geopolítica e essa forma, né, de ver o mercado, a produção, etc., vocês concordam que a gente vai meio que esbarrar em toda essa discussão que está acontecendo, né, de tarifário, de protecionismo ou alguma outra coisa, enfim. Então, na verdade, os mercados de um modo geral, por isso que a gente, quando fala da indústria 4.0, diz assim, olha, a gente passa por um processo de reindustrialização que eu acho que vai passar muito forte nos Estados Unidos, né? Sim. Tudo está informando. Lá eles chamam de manufatura avançada. É um programa chamado Advanced Manufacturing deles. Vai tracionar muitos investimentos que já estão acontecendo, né? Em fevereiro, teve uma destinação de 500 milhões de dólares para manufatura avançada. Bi, tá? Bi. 550 bi. Para manufatura avançada. Gigantescas e dentre outras questões, até mesmo com todo um programa lá, né? Desde a formação até a questão tributária, etc., né? É um guarda-chuva muito grande, né? Coisa que, por exemplo, nós temos um movimento forte na Alemanha, como também tem um movimento forte na Itália. Né? Na Itália eu estive lá recentemente. Você esteve lá recentemente, né? Eles têm um movimento chamado MIX, que é Made in Italy, circular e sustentável, quer dizer, feito na Itália de forma circular e sustentável. É um movimento muito interessante, que é a indústria 4.0 deles, vamos chamar assim, né? O que eles focaram? Focaram na movelaria e na parte de joias, na customização em massa, focaram naquilo que que agrega valor. E olha, é um programa muito interessante, capitaneado pelas politécnicas, né? Do norte ao sul da Itália é o mesmo programa, é um grande guarda-chuva, que talvez falte isso para o Brasil. Tem lá um movimento forte do MIDIC, da nova indústria, que eu acho fantástico, mas não é um guarda-chuva propriamente dito, né? Então, eu acho que isso... Nós ainda temos uma linha de produtos de muito pouco valor agregado para mandar para fora, né? E recebemos muita coisa de valor. Dos Estados Unidos é um exemplo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que o ponto aí básico é o seguinte, quando a gente coloca nessa esteira as características da indústria 4.0, que é a inserção tecnológica, gente, na produção, para ganhar velocidade, para ganhar eficiência, redução de custo e qualidade, a gente facilita essa reindustrialização, né? Então, esse ponto que a gente precisa discutir também, porque no Brasil, tu fala assim, nós temos mais commodity do que de produto agregado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos iniciativas em diversas regiões que, se nós olhássemos de uma forma diferente,
né, nós teríamos alguns ganhos. Quer ver uma informação que o superintendente da Sulforma falou, acho que até no teu programa. Ele disse o seguinte, olha, aumentou a automação do polo industrial de Manaus, mas também aumentou o emprego. 140 mil. Lembra que nós estamos discutindo isso recentemente? Sim, que até teve algumas críticas. Eu falei, não, a indústria 4.0 não necessariamente implica em desemprego. Tem uma curva ali, ok, mas ela espraia muito na economia. Lembrando, quando tu acelera uma produção de um carro, toda a sua logística, tu vai requerer serviços logísticos, serviços aduaneiros. Quantos empregos gera a BioID, por exemplo? Milhares. Então, é só um exemplo da cadeia. Não faço ideia, mas deve ser gigantesco. Então, Jorge, quando gigantesco. Que tu conhece bem a questão eletroeletrônica, quando você amplifica a velocidade de uma linha de produção, ela vai esbarrar no bom sentido e você ter impressos, caixa de embalagem, subconjuntos, serviço logístico, né? Então, cara, não é... Eu só te falo. Armazéns. Estamos com mais de 140 mil empregos e o nível de automação aumentou. Tá aí a prova cabal do que a gente está falando. Continua aumentando, se você fizer um cálculo, é bem provável que a média salarial tenha aumentado com esse crescimento da quantidade de empregos, porque não dá mais para pensar num trabalhador do distrito do polo industrial que não tenha qualificação. Hoje eu fiz uma postagem que diz bem assim, né? Tá lá um robozinho fazendo uma atividade e eu falei assim, eu acho que a partir de agora a garotada da 5ª série já tem que ter programação. Obrigatório, para quando o cara chegar lá no curso técnico ele já ter essa base necessária. Se largar de mão vai ficar meio ruim. Então, assim, programação em inglês. As duas coisas vão ser fundamentais daqui para frente. Se tiver um mandarim para ajudar, ainda melhor. Mas na experiência que eu tenho, exatamente isso. Tem razão, Coronel. Quando tem essa amplitude, essa massa de velocidade produtiva, a gente melhora a média salarial. Melhora. Porque o serviço industrial agregado, que é a grande sacada, né, que nós temos que focar muito nisso, é maior, a média salarial. Então, quando tu paga em média por polo lá no distrito 2.300, hoje, né? Hoje é 2.200. Vai 2.200, tu vai para 3.800, 3.500. Então, tem um ganho bem interessante aí. De escala. Isso é diferente de algum tempo atrás, quando a mão de obra se formava praticamente na linha de montagem, né? É que ela ia adquirir experiência, né? Agora precisava de assiduidade, aquele negócio todo, mas qualificação técnica ele ia adquirir lá dentro, né? E antigamente tinha muito, né? As empresas, elas contratavam as pessoas, gastavam uma semana treinando antes de mandar para a linha. É isso que eu tô dizendo. Hoje não, hoje já chega. Eu queria falando de gente, né? Vamos colocar daqui a pouco na telinha aqui, vocês vão ver um gráfico falando exatamente sobre essa pesquisa que nós fizemos, que alcança as pessoas e a cultura das empresas, né? Nós vamos falar, vocês vão ver aqui no gráfico prontidão tecnológica, o conhecimento de programação, que o Jorge acabou de falar, essa questão que tu fala, tem um ponto que o pessoal não traz muito à tona, que é a necessidade de relacionamento, né? Do pensamento crítico, etc. Vocês estão vendo nesse gráfico aqui quando a gente como é que está o polo. Hoje, quando a gente fala muito de indústria 4.0 e fala de prontidão, assim, olhos vistos, há um gap muito grande de prontidão das pessoas, além dos processos, das pessoas também. Isso decorre dessa atividade lá de trás, né? Que é a preparação das pessoas para aqueles novos desafios a indústria que o nosso polo exige. Ainda tem um gap muito grande. Gap tecnológico e gap em relação ao conhecimento das pessoas para que consigam desenvolver suas atividades na fábrica. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, a gente estava falando da economia chinesa, da BioID, por exemplo, é uma economia muito sensível, né? É uma economia onde, com 1,5 milhão de habitantes, onde qualquer movimento, qualquer mudança de indicador pode provocar uma hecatombe dentro do país. Sim. Porque lá não se perdem, numa crise econômica, 200 mil empregos, 50 mil empregos. Lá se perde de milhões para cima. A quantidade, eu tô com uma informação aqui na mão que é interessante. Às vezes as pessoas acham a China procurou os Estados Unidos na questão do tarifaço e arregou. Não é essa a linguagem é mais diplomática, mais técnica, né? Então, por exemplo, em um desenvolvimento significativo nas relações comerciais entre a China e os Estados Unidos, as nações chegaram a um entendimento complementar para implementar o Consenso de Genebra, segundo informações do Ministério do Comércio da China. Olha como é tratado isso, implementar um consenso. Independente todo aquele arrojo, aquele ímpeto do Trump quando anunciou o tarifaço e incluiu a China, o que eles fazem? O Ministério do Comércio anuncia
olha só, um desenvolvimento significativo trata como relações comerciais. Não se trata de uma retaliação ou uma reciprocidade, né, que a gente pode considerar grotesca do Trump, mas que é promovida pela nação mais poderosa do mundo. O acordo conhecido como Plano Conjunto de Londres foca na ampliação das exportações chinesas de terras raras para os Estados Unidos, enquanto os americanos concordaram em suspender certas restrições comerciais impostas à China. Este avanço ocorre após intensas negociações destinadas a reduzir tensões econômicas bilaterais em meio a um contexto de disputas tarifárias e preocupações com cadeias de suprimento globais. A gente vai já falar do exoesqueleto que está aqui em cima da mesa, que é um objeto estranho que está aqui, né? Que olha assim, o que será isso aqui? Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho, mas assim, tem essa questão da sensibilidade, né, na economia chinesa, né, Sandro? Você não pode, não é qualquer As cidades na China, elas são construídas em cima das indústrias que vão se instalar ali. E assim que as cidades industriais, elas nascem dessa forma. O governo vai dizer, olha, eu vou trazer aqui empresa tal, vamos montar a cidade. E só vai para lá quem tem qualificação. Sim, mas assim, o governo ela abre tipo um recrutamento interno. Quem está apto para vir morar aqui, trabalhar aqui? Aí você manda lá seu currículo, sua qualificação, família, onde você se formou, é uma parte mais importante. E aí no final vai ter os elegíveis para se mudar e morar naquela cidade onde vão fabricar aquela linha de produtos. Você querer ir para lá na Barra, vou mudar para lá que está abrindo não existe migração interna. Só existe migração interna de acordo com o desenvolvimento de novas cidades. Eles têm guardar devido às proporções, tá, gente? Um zoneamento econômico e ecológico mais rígido, né? Mais rígido. Mas um ponto que ele comentou, Jefferson, é o seguinte: quando tu fala de cadeia de suprimento global, é isso mesmo. Porque se você sai do Porto de Santos e erra 3 graus, ao invés de bater, ao invés de ir para Lisboa, tu vai para África, entende? Então, 3 graus é muito tênue, né? Se você errar um pouquinho ali, você coloca o navio no lado errado. Então, assim, de fato, qualquer erro de rumo lá, o impacto é muito grande, porque imagina o seguinte, que hoje a China, ela corresponde, quando tu vai para o Porto de Roterdã, por exemplo, a mais de 60 e poucos % daquela movimentação. Entende como é que é? Porto de Nîmes, Porto de Xiguan, então, assim, enfim. Então você vê essa movimentação. Por isso que eu acho que quando a gente traz essa discussão, gente, para uma realidade prática aqui, né, do que é a indústria 4.0, um colega falou para mim, poxa, mas na China, em Taiwan, nos países ali da Ásia, a pessoa não está mais com esse tema, né? Não é bem um tema mais lá a indústria 4.0. Então é um pouco mais à frente, com um olhar um pouco diferente. Mas é a indústria 4.0. Então quando ele diz assim, olha, eu acelerei minha produção aqui, eu vou colocar essa produção aonde? Então eu vou ter que ter um navio para transportar meus carros para botar no Brasil, que tem um mercado latente agora de veículos elétricos. Entende como é que é? Então esses movimentos, cara, então você sabe por que houve uma trava muito grande em algumas montadoras chinesas? Por uma questão logística. Sandro, faltou navio. Imagina só. Entende? A construção de um navio daquele é tipo 2-3 anos. Há quanto tempo atrás a BYD já estava pensando pensando que ele ia ter esse gargalo logístico? Não, eu preciso sair da mão dos armadores. Navios. Eu vou encomendar 9, já tenho 9 e tenho mais de 28. Cara, eles estão lá, estão anos-luz na nossa frente. Isso aí, não tenha dúvida disso, Mas e assim, essa velocidade é alta, porque se tu produz muito no tempo onde escoar, tu vai escoar pronto. Então, quem está dizendo, qualquer movimentaçãozinha naquele negócio. Isso que eu te falo. Se eles têm essa visão de longo prazo, né? Ele já vai saber, isso aqui vai X% da minha produção eu vou descarregar lá no Brasil, outro X% na Europa, ele já tem isso lá na frente. E faz os seus caminhos para que hoje, independente, só saindo um pouco da nossa questão do polo industrial, né? Mas eles têm hoje uma penetração direta aqui no Brasil, em todas as cidades. Mas eu quero pegar a provocação do Coronel, porque quando ele fala de cadeia de suprimento global, vamos falar de cadeia de suprimento regional? Imagina a gente produzindo muito aqui, escoando pelos rios, seja o caboclo, né, que a gente brinca aqui, seja pela cabotagem que está hoje, pelo longo curso que vale, mas mais cabotagem.
e também pela BR-319, né? Hoje os modais, todos os modais funcionando aqui. Então aí faz sentido, né? Aí faz sentido essa nova cadeia de suprimento a partir do modal rodoviário, que é mais rápido, né? Tem um custo ali mais ou mais, a questão ambiental, não sei o quê. Dependendo do produto, é interessante, mas não é um modal que rouba o serviço da navegação do aquático. Não, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. O problema que é a solução, né? A cabotagem hoje é o mais barato. Né? Se você for bem programado, né? Lá a matéria-prima, a produção e venda tiver bem equacionada essa cadeia, né? Você vai conseguir embarcar tudo via cabotagem, 14 dias em São Paulo, que é o centro difusor, ou ali por perto ali de Opecém, ali naquela região ali do Nordeste, e faz a distribuição hoje. É infinitamente mais barato. Exceto agora os produtos tipo relógio e tal, que vai aéreo, né? Mas o que eu digo mais é a gente ter essas opções, né? Sim. Então, quando olha para a China, é a mesma coisa. Sim. Número de estradas, ferrovias, trem-bala e tal, enfim, você tem essa capacidade. Mas, por exemplo, o relógio com o valor agregado que você falou, o relógio talvez seja negócio mandar de caminhão, que a quantidade é muito grande, sim. Entendeu? Diminui bastante o tempo, né? Compensa você mandar mais caminhões com relógios, por exemplo. Sim. Né? Porque você faz um CD na região centro-oeste, como o pessoal já tem, né? Algumas empresas já têm, e tu distribui. Tinha muito, né? Celular, relógio, autorrádio, quando a gente tinha um polo muito forte aqui, era tudo aéreo, né? Era tudo aéreo. Agora, mas hoje, assim, a maioria, as empresas um pouco mais bem planejadas, elas vão trabalhar em usar cabotagem. Mas se você tiver uma outra visão dessa cadeia, o que ocorre? A gente tem 13 viagens por semana, terça, quinta e sábado. Às vezes às vezes 2 navios. Né? Vai dar lá, tipo, 3.000 containers. É o que está rolando hoje aqui entre... Lá no Chibatão, super terminais, é mais ou menos dessa forma que funciona hoje. Mas o que eu digo assim, mas se nós ampliarmos para 4.000 containers, 4.500 containers, tu entende? Então você começa a ter necessidades de escoamento. Sim. É mais ou menos o que a China estava falando. Se a China sentir alguma coisa, eu vou escoar para onde? Entende? Esse é um ponto que... Então eu acho que eles... É só para a gente dar uma finalizada aqui. Eu lembrei aqui do assunto, a gente estava falando... Só para finalizar o assunto do tarifaço aí, né? A gente discutiu aqui, né? Hoje a gente, aqui no Polo Industrial de Manaus, a gente exporta apenas 1,5% do nosso faturamento para os Estados Unidos. É menos de 0,2% do que a gente produz aqui que exporta para os Estados Unidos. Então, aparentemente, segundo os especialistas, né, que analisaram a situação, o tarifaço aí de 50% vai ter um impacto mínimo aqui no polo industrial. Quase zero, né? O tarifaço O tarifaço vai ser um impacto, vai ter impacto, porque a gente tem 0,2% da nossa exportação para lá, certamente vai encarecer alguma coisa que a gente manda lá, mas o impacto significativo ele vai estar mais na região sudeste. Da onde saem 70% da produção, das exportações para os Estados Unidos. Sim. Especialmente, né, suco, carne, aeronaves, né? A Embraer ela vai ser a maior prejudicada, né? Sim, hoje a gente já teve até sinalização que a Embraer já caiu 3,5% na sexta e mais uns 5% hoje. Porque se houver se encaminhar uma negociação diplomática e com gente da área, todos esses indicadores sobem de novo. Mas enquanto esse clima de tensão permanecer, alguns setores vão começar a perder agora, vão começar a perder e não tem alternativa. Então, a própria JBS, né? A JBS, que é proteína animal, é uma das maiores exportadoras do Brasil para os Estados Unidos. Então, eles vão sofrer mesmo ali no ponto ali onde eles fazem essa exportação para os Estados Unidos. E no mercado da carne, engraçado, o Brasil exporta para os Estados Unidos a carne do dianteiro, que vai fazer o que lá? O hambúrguer americano. A carne do traseiro não é exportada para lá. Os Estados Unidos importam a grande maioria da carne que os Estados Unidos consomem, vai da Austrália para lá. E o Brasil importa mais a carne do dianteiro, que faz o hambúrguer do americano, que eu acho que é o que ele mais come de carne, que eles adoram o hambúrguer. Isso aí, o hambúrguer tá no dia a dia do americano, de manhã, de tarde, de noite. Né? Então, olha só, vou fazer, como a gente não tem o intervalo propriamente dito ainda, nesses primeiros programas a gente vai tocar direto, só para explicar o que é o exoesqueleto que está aqui em cima da mesa, exoesqueleto. O funcionamento, onde ele se aplica e quais as vantagens que ele traz para uma indústria, para uma empresa.
a gente vai fazer um fechamento aqui assim, quando eu contar no 3, e depois a gente já volta com ele vestido no Sandro Breval para mostrar qual é o sentido de se usar um exoesqueleto desses aqui, o que ele facilita na vida do trabalhador. Então vamos lá, 1, 2, 3, já. Vou botar aqui a parte do cinto. E agora o bem que a gente vai colocar aqui. Aqui já. Vamos botar o outro. Vê que eu tô com total mobilidade, né? Perfeito. Então pronto. O que é o ganho desse exoesqueleto para o trabalhador? Jefferson, cada braço aqui eu consigo anular devido a esse sistema que nós estamos, né? Normalmente nós temos exoesqueleto com sensores que monitora a parte mais vital do colaborador, mas eu elimino aqui em média 6 kg por braço. Se eu pego uma peça de 14, 15 kg, eu estou anulando quase 80% do braço. Veja? Faz o movimento aí. Aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô com uma regulagem desse... Que aqui tem uma espécie de um amortecedor aqui, exato. É isso? Então, essa que faz a força, é o contrário, né? Então ele me joga para cima, joga meu braço para cima, faz uma pressão. Por exemplo, um soldador dos estaleiros de balsa, ele fica com essa posição aqui, ó. Horas, né? Horas. Olha aqui, eu tô apoiado. Ele tá apoiando aqui. Melhora a qualidade da solda. Não depende só da tua musculatura aqui específica. Esse exoesqueleto está segurando teu braço. Segurando. Metade da tua força está nele. Eu tô apoiado nele aqui, ó. Tô soldando aqui. Melhora a questão ergonômica, qualidade da solda, rapidez do serviço, eficiência, né? Então essa parte, quando eu pego esse produto aqui e vou colocar numa gancheira ou vou fazer alguma manipulação, eu estou anulando em torno de 6 kg por braço, dependendo obviamente da pressão que eu dei aqui, nesse que tem 4 tipos de pressão, né? Eu estou aqui com mais levinho para mostrar para vocês, mas o fato é esse. E aí você pode colocar nele sensores, por exemplo, para verificar se o colaborador tá sentindo alguma coisa, algum sinais vitais do colaborador, tipo PA, né? Fazer a PA dele. Também. Então, olha, essa questão eletromiográfica, né? Se eu estou tendo uma queda de ritmo ou indo com uma necessidade de uma tolerância maior, de movimentos, né? Então, você fazer. Por que isso é bom para a indústria? O colaborador, ergonomia, melhor eficiência, etc. E para a indústria, tu reduz o tempo da operação de forma segura, né? Então, algo que eu fazia em 10 segundos, eu vou fazer em 7. Já ganhei 30%. Com menos força. Com menos força. Agora, qual é o grau de utilização? Quem mais usa? Isso é usado em linha, muita gente, ou poucos funcionários usam, específicos? Aquelas linhas que eu necessito de uma movimentação, geralmente na área metal mecânica, de solda e etc, né? Estaleiros, né? Área metal mecânica, parte logística nossa aqui. Movimentação de carga. Por exemplo, carregamento do container, por exemplo. E no polo eletroeletrônico, onde tu tens, por exemplo, o pagamento que nós chamamos dos produtos, do estoque para a linha de produção, ele tem essa movimentação, né? Ele vai, que nós chamamos de picking, né? O picking, ele vai e faz toda essa movimentação do picking no setor produtivo. Então, para ele, que ele fazia lá em 3, 4 minutos, ele vai fazer pela metade do tempo, tranquilamente, sem comprometer. E detalhe, estudos da Bergo, né? Artigos da Bergo, pode até colocar aqui na telinha, né? Talvez o artigo, dita o seguinte, que reduz 70% o risco de afastamento quando o cara usa, o colaborador usa o esqueleto. Interessante isso, né? Como assim um afastamento? O que significa? Porque, por exemplo, se o cara tem lesão trabalhista. Sim, um afastamento do posto de trabalho. Exato. E aí eu reduzo 70% o risco disso. Eventual afastamento, por licença E veja médica. que eu tô me movimentando aqui tranquilamente com ele, não tá... Imagina, por exemplo, o cara tá carregando lá um container. Ele vem um pallet com o produto, né? Ele vai pegar o produto e vai armazenar sempre aquelas partes mais altas, né? É uma flexibilidade e a questão do peso, a redução do peso exatamente que isso ajuda. Então, isso vai ajudar, como o Sandro falou, né? Flexibilidade, a velocidade, a redução de acidente de trabalho, a redução de afastamento por licença médica por conta de algumas questões ergonômicas. Então, esse esqueleto ele vai ajudar nesse sentido, né? De facilitar a vida do trabalhador. Além do ganho para a empresa
da melhoria que nós chamamos produtividade? da produtividade. Sim. Entendeu? Então, esse é o principal ganho por isso que a gente considera ele como uma tecnologia da indústria 4.0. É bem utilizado aqui, já é uma coisa que está Já introduzida aqui no Polo Industrial de Manaus. Algumas empresas já utilizam, tá? De forma muito efetiva. Na verdade, esse exoesqueleto não é só para a indústria, na área de comércio, onde tem que subir... Imagina, por exemplo, uma farmácia, que ela tem lá suas prateleiras, que ele recebe a caixa de produto, ele vai ter que armazenar. Supermercado? Supermercado também tem várias aplicações. A gente conhece na indústria, mas ela tem aplicação geral, onde tem movimentação de carga e elevação. Essa parte aqui, ó, os membros inferiores. Tem um outro exoesqueleto que é para membros da perna, né? Da perna, né? Podia mostrar ele ajuda até a subir. Então, mas esse aqui, por exemplo, como ele vai no pique, separando o material, mexendo, isso aí tô apoiando aqui, ó. Tudo aqui, ó. Fica só de lado, só pra gente aqui, né? E é aqui que vai dar essa flexibilidade. Aí aqui tem uma combinação, quanto mais força eu tenho uma combinação com esses dispositivos aqui para ficar mais forte e menos forte. É um dispositivo caro? Não é caro, a empresa pode até alugá-lo. É possível alugar um dispositivo também, desse? É bem acessível. Precisa fazer uma atividade extra-rotina. Eu tenho de carregar 5.000 produtos e eu tenho que fazer alguma atividade para que aquilo tenha uma certa agilidade. Você pode alugar ele para fazer aqueles 5.000 produtos, depois devolve. Não é necessário comprar. Exato. Para atividade específica. Então vamos voltar de novo para a nossa mesa, conversar um pouco mais sobre isso, mas já está bem explicado o que é o exoesqueleto, como é que ele funciona. Este que é um básico, é isso? Esse aqui é o básico, só para mostrar para o pessoal o que é. De quanto por cento você compra um com mais força, ou disponível para o aluga? Não, duas vezes mais força? É só 4, são 4 níveis de força. 4 níveis de força. 4 níveis de força. São 4 níveis de força, dependendo do... Vai pegar um chassi, que é 15 quilos. Tem que botar numa força máxima, né? Que a pressão do chassi é muito grande. Né? Então vamos voltar para a nossa mesa ali. Bem, depois dessa demonstração do exoesqueleto, né? Porque esse é um dos assuntos, esse é um aspecto que foge ao conhecimento de muita gente que não frequenta, que não trabalha, que não conhece o polo industrial, que não se intera, por exemplo, a respeito, e ninguém é obrigado a fazer isso, da indústria 4.0. Isso está embutido no conceito de indústria 4.0 e é uma inovação que traz muita facilidade. Se a gente for analisar isso aí, da construção civil em diante pode usar isso aí, um supermercado pode usar, qualquer empresa que receba uma carga que tenha que descarregar de 3 em 3 meses, um grande estoque de alguma coisa que tenha certo peso e precise ser armazenada em prateleiras ou grandes armários, é evidente que alugar um exoesqueleto é um grande negócio, diminui o tempo, melhora a segurança do trabalhador, a saúde do trabalhador, evita que ele faça a força dele desnecessária e perigosa, né? Então o ganho de produtividade é muito grande. Acho que é isso, o resumo é esse, né, Sandro? Exatamente, e como você falou, em outros segmentos, né? Por exemplo, logística, a parte de varejo. Agora tem um segmento que é bem legal você usar o esqueleto, de saúde. Os enfermeiros que cuidam de pessoas, né, que tem que carregar, que tem que manipular, que fazer a manipulação, etc. É uma grande ferramenta também, acho que. E é algo que, como a gente pode mostrar aqui, você reduz os afastamentos, então é bom para o colaborador, né? 70%? 70%. De cada 10 afastamentos que você tinha na sua empresa, quando você passa a usar o exoesqueleto naquela função, naquela atividade, você vai reduzir 7. Isso é economia em todos os aspectos. Sem dúvida. É bom para a empresa e bom para o colaborador, porque no instante que você... Olha, eu tenho um testemunho de um colaborador da área de uma fabricante aqui de correntes. Ele disse para mim assim, olha, quando eu chegava na minha casa, Sandro, eu não tinha condição de brincar com meu filho. Hoje eu jogo bola com ele. Esse é um testemunho fantástico, né? O exoesqueleto proporcionou ele ao retorno à sua família. Antes ele não conseguia andar depois do trabalho. E hoje ele joga bola com o filho, né? Quer dizer, a força que ele fazia foi substituída pela força do exoesqueleto e ele guardou a energia para usar em casa. Exatamente. Então, e evitou que aquela pessoa tivesse algum tipo de lesão, né? Que é fundamental. E hoje a gente tem uma cobrança nas indústrias em relação aos atendimentos às NRs, né? Aí tem, o que são as NRs? As normas regulamentadoras. Além das leis da CLT, ainda tem as NRs, né? Tem 30... Eu era aluno do Colégio Militar, a gente tinha as normas, as NR-RD, as normas regulamentadoras do regime disciplinar. Né? Regime disciplinar, né? Agora para vocês reduziu para só NR, né? Então,
Então, o Ministério do Trabalho, ele faz a inspeção nas fábricas, né, as auditorias, e observa essa questão dos afastamentos, né, especialmente, né, essas ligadas à ergonomia. Então, o exoesqueleto, ele ajuda bastante essa questão de redução de afastamento. E você pode até, a empresa que adota, você pode até mostrar, olha, a minha redução de afastamento aqui por conta de lesão. Então, é um negócio que realmente veio para ficar. Algumas indústrias ainda estão tentando entender, mas quem tem, por exemplo, a certificação na ISO 45000, vai ser quase obrigatório, porque o cara vai ter o que mostrar. Porque hoje em dia, as ISO, elas exigem a demonstração, né, de melhoria contínua. Então, não adianta eu ser certificado. Eu preciso ser certificado e mostrar a cada auditoria a minha melhoria contínua. E o exoesqueleto pode entrar numa dessa. Ó, sou certificado aqui, ó. Estou trabalhando agora com essa tecnologia para melhorar movimentação de material, movimentação de carregamento de container, e está aqui o resultado. Lá dentro da empresa, o trabalhador não se assusta, não reage, não resiste, ou no começo cria um impacto para ele, que ele, vou botar esse negócio. Sim. Isso é 900 gramas, né? Então, só que você percebeu que eu fiquei ereto, mais né? ereto, Ficou ereto, né? Com a posição correta, né? Ficou A gente ereto. acaba tendo alguns vícios de posição e tal. De fato, então a gente tem lá um protocolo de implantação. 1, 2, 3, 4, 5, quinto dia, uma curva, né, de uso. Tem sim. Mas principalmente um ganho que a gente tem que falar também. Eu melhoro, tiro a risco de lesão, melhoro a vida do trabalhador. Mas olha, em algumas atividades a gente consegue reduzir o tempo em 40%. Então, se eu fazia 10, eu posso fazer 14 agora, entendeu? Tranquilo, entende? Então, isso é um ganho em termos de produtividade brutal, né? Quando a gente fala da indústria. Então, também tem esse outro lado, né? Claro, tem atividade que não tem muito ganho, mas tem. Quando você faz em 10 segundos uma atividade, você vai fazer em 7, em 8, 20%, né? 20 a 30%. Então, é um ganho para a indústria. Na realidade, ele mostra os dois ganhos, né? É. O ganho que a gente tem em relação à redução dos afastamentos, das lesões. Ergonomia, e né? A questão ergonômica, né? E a questão de produtividade mesmo. Sim, porque você vai conseguir fazer as coisas muito mais naturalmente, muito mais facilmente. Porque tu vai tirar o peso daquela operação. Exato. Eu espero que eles não inventem o exoesqueleto para jogador de futebol, né? As partidas vão passar a ter 200 minutos de cada tempo, né? Eu não sei qual foi o país, hein? Eu vi agora recentemente, eu acredito que tenha sido na China. Eles colocaram o exoesqueleto da parte apenas dos membros inferiores. Então, ele impulsiona a perna. Então, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade para andar... Ah, sim. Não, isso já vai, está né, e ajuda e tal, alguma coisa assim. Também esse lance é bem interessante, essa tecnologia de mobilidade, né? Que uma pessoa idosa, por exemplo, exato, que usa um exoesqueleto, tem facilidade de levantar, se né? E se movimentar. Sandro, vamos dar uma guinada. Eu vou voltar aqui para um assunto. Esse assunto não morreu. Ele todo dia tem novidade. Pode ser até que a gente, neste instante aqui, já esteja um pouco desatualizado em relação ao que é factual. Todo dia tem uma novidade do tarifaço que provoca mudanças significativas, né, na economia mundial. A gente vive uma espécie de uma nova ordem econômica mundial, né? A Zona Franca de Manaus, ela está realmente, na opinião de vocês, imune aos efeitos do tarifaço? Nós temos até 1º de agosto, já está em cima. Sim. Né? Onde vai começar a valer, né? Começaria a valer tudo. Bom, pode ser que a gente, ao publicar esse podcast, já esteja um pouco desatualizado. Mas, do ponto de vista perene, permanente, a gente está imune, independente do que acontecer? Isso nos atinge? Componentes que vêm do exterior? O que pode acontecer com isso? A gente exporta muito pouco, né? Eu acho que o Jorge trouxe um número importante, né? Nós exportamos só 0,15% para os Estados Unidos. Então, vai ter um pequeno impacto, né, nisso aí. Uma boa parte dos nossos componentes são importados da China. Acho que quase 80%. 80%. 80% o resto, a gente... né? Pouquinha coisa. E mesmo assim... Local a gente faz papel, faz plástico, muito pouco, exato. Né? Mas assim, 80%... O que é mais sofisticado um pouco vem da China. 80% vem da China. Então, assim, eu acredito que dentro desse cenário, o impacto é pequeno, bem pequeno. Mas tem uma questão que tem que ser colocada na mesa, que é o seguinte, vamos lá.
tô falando de Brasil, a gente falar de Brasil, se isso de alguma forma impacta a nossa economia, a gente vende para o mercado interno, né? Sim. Então pode ser que haja uma retração Sim. da economia no primeiro momento, né? Então, há esse risco, né? É o único risco que eu vejo, Jefferson, assim, nesse aspecto, sabe? Agora, pelo ponto de vista de componente, de máquina, etc. Tem uma informação que foi dada hoje pelo time lá da SEDECT, lá do Serafim, que fala o seguinte, ó. Atualmente, a Zona Franca exporta somente 1,5% de seu faturamento, sendo que deste percentual, menos de 10% tem como destino os Estados Unidos. Nesse sentido, apenas 0,15% do faturamento da Zona Franca de Manaus estaria sujeito às novas tarifas. É muito pouco, muito pouco. Por enquanto, e o que o Brasil deixa de exportar ou que vai ser taxado para os Estados Unidos não está incluído aqui. O nosso produto é interno. O problema é a gente ter problemas na economia. Isso de alguma forma traz se isso traz, por exemplo, uma queda de confiança no consumidor, né? A gente tem uma queda... Mas assim, uma redução de consumo, a primeira coisa que as pessoas cortam é o que é supérfluo, aquilo que não é absolutamente essencial. Claro que um celular é essencial, é importante, uma televisão é importante, mas as pessoas cortariam por aí, né? Sim, mas a gente pode enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Se a gente olhar as produtoras de proteína animal, se ele perde a competitividade de exportar para os Estados Unidos, ele vai vender local. Vai baixar o preço da carne. Vai baixar o preço da carne. Durante algum tempo. Algum período. Até se adaptar. Se reequilibre. Se reequilibrar, depois vai ter um aumento. Se reequilibrar e descobrir novos destinos, né? Hoje, por exemplo, um item que afetou bastante a inflação nos últimos 7, 8 meses, o café. A gente exporta 9% da nossa produção brasileira de café para os Estados Unidos. Se não tem esse cliente aí, o que ele vai oferecer? Mais para o mercado interno. Então, há esse lado teoricamente bom durante um período. Se eu não tenho como exportar, vou vender no mercado local. E isso melhora a economia local. Se você desestrutura o setor, é evidente que no primeiro momento o preço vai baixar, depois o setor com dificuldades vai ter que aumentar o preço. E ele vai achar outros destinos, outros mercados, tal, né? Outros mercados e tal. E eu acho que tem um ponto de vamos chamar assim, de convergência aí, que é a seguinte: se eu vou atrás de outro mercado, eu vou atrás de um outro mercado que tenha uma reciprocidade positiva, né? Então a gente tem aí, por exemplo, hoje, os blocos brigando, né? Você tem a União Europeia com um pouco com a parte mais asiática, vamos chamar assim, asiática, né? Separando ali, né? É o Ásia-Pacífico, né? Aí depois tu tens o próprio bloco, né, da América do Sul aqui, enfim, do Cone Sul. Então tem uns movimentos muito, muito grandes. O que eu acho que as instituições vão fazer, os países, Jefferson, vão fazer com esse movimento todo, é olhar para dentro. Eu acho que agora era a hora de olhar para dentro. Olhar quais são as minhas potencialidades, como que eu posso me assentar aqui dentro do meu país para ter uma base, sabe aquela base segura, que um colchão, caso dê alguma zebra, o colchão está lá. E com isso eu acho que a gente tem um momento muito bom do polo industrial, porque o polo industrial ele alimenta o mercado interno, né? Então acho que isso pode puxar mais da gente, de repente. Hoje. Né? E o polo sendo... E uma coisa que ninguém vai falar, a gente pode deixar para o próximo, que é um movimento também interessante, até publicamos um artigo hoje com o Alfredo Lopes, nosso amigo Alfredo Lopes, sobre a implantação de data center na Amazônia. Nós temos energia solar abundante e tal, etc. E nós temos água, que é usada de muita forte para poder... Para o esfriamento. Então é um polo, é um segmento gigantesco, gente. Gigantesco. A Bemol já saiu na frente, né? A Bemol já saiu na frente. O data center deles, né? O data center e a geração de energia. Energia eólica. Se o Brasil tem uma condução mais diplomática, nem em guerra todo mundo perde. Nem numa guerra todo mundo perde. Sempre há alguém que ganha. Sim. Né? Então, como a guerra é econômica, se o Brasil se mantém numa situação diplomaticamente distante, né, de um confronto direto, seja com quem for, a tendência é a gente também ganhar. Até porque o que a gente fornece no campo das commodities é o que vai alimentar o mundo, é o que alimenta a grande parte do mundo hoje, né? Sim. Sabe, eu gosto muito de uma frase, eu acho que esse movimento todo geopolítico, né? Sempre tem pessoas mais experientes e com mais expertise do que a gente, para falar sobre isso.
A gente vê mais que quando fala da questão da indústria, né, da tecnologia, da inovação, que não tem muita fronteira para isso. Mas me veio uma frase aqui muito interessante do Paul Valéry. Eu acho que o movimento nós estamos passando isso hoje. Ele diz assim: o que nós sabemos, isto é, o que nós podemos, está se opondo ao que nós somos. Interessante. Né? O que nós sabemos, isto é, o que nós podemos, está se opondo ao que nós somos. Então, esse movimento todo é porque nós temos para onde está indo, né, o capital, para onde de quem é dono da inovação, da tecnologia, quem cria, quem usa, quem... Follow the money. Follow the money. Então, isso tudo que está acontecendo é uma reflexão muito mais ampla, né? E, para mim, os movimentos que vão se ter, não vai ter indústria 5.0, na minha opinião, isso é um termo errado, 5.0, tá? O que vai ter, cara, é um movimento muito grande de alta capacidade produtiva e um movimento social para apacentar com alguns historiadores, enfim, alguns pensadores falam de uma humanidade diferente, com outras reflexões e valores. Eu não sei se vocês já viram, tem uma entrevista do Elon Musk falando para um sheik da Arábia, que ele fala que no futuro relativamente próximo, que são décadas, o Estado vai ter que se preparar para pagar algumas pessoas que não terão o que fazer. Isso não tem a dúvida. Isso é um negócio assim. Hoje a gente pensa, como será? Mas daqui a década a gente vai ter que discutir, porque não vai ter trabalho para todo mundo. E foi quando ele começou a falar de IA. E tá claro que um monte de atividades que hoje a gente emprega pessoas para fazer, não vai ter mais essa necessidade de pessoas. Ele agora lançou o Grok. O Grok, já vi o Grok. É uma loucura. Mas aí que tá falando da IA, há muito tempo atrás tem aquela teoria malthusiana, né, que não ia dar comida para todo mundo. Inventamos dobramos a produção, não resolveu. Aí veio a teoria neo-malthusiana, o cara era pessimista, resolvemos. Aí tem eu tinha um autor chamado... Lá atrás, nos anos 80, de uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, saiu a seguinte manchete: em 2010, a Amazônia será um grande deserto. Por enquanto, nós não está lá na crítica, tem inclusive uma matéria de capa na crítica. Isso saiu no Estadão, isso foi produzido pela Agência Estado, essa matéria. Tem um autor chamado Jeremy Rifkin, ele escreveu um livro que foi best-seller, O Fim dos Empregos. Tem lá, ele botou a tecnologia no bolo e tal, né? Tem até uma história engraçada do Ford. O Ford chamou um sindicalista para mostrar, olha só minha fábrica nova, com meus robôs, etc., aquela coisa toda. E ele olhou pô, Ford, linda a tua fábrica, muito moderna. Me diz uma coisa, esses robôs aqui, toda a sua automação, eles compram teus carros? Né? Então foi isso que ele perguntou do Ford. Então o Jeremy Hicks fala assim do fim dos empregos. Eu acho que de alguns empregos que não é para ser humano mesmo. Alguns empregos serão eliminados mesmo. Então eu acho que nessa linha. Eu acho que muitos. Quando tu pensa o exoesqueleto, nós estamos tirando uma pessoa de uma situação de risco de lesão para uma melhoria de qualidade de vida, claro, e com gancho para a própria empresa também. Mas será que aquela atividade deveria um ser humano fazer, cara? Entende? É uma reflexão. Podia ser uma máquina, né? Podia ser uma máquina e ele está fazendo outra coisa. Acho que essa é uma boa reflexão que a gente pode deixar para o próximo 4.0 podcast. A gente já está começando a exibir o 4.0 podcast pela Rede Onda Digital também, nos canais da Rede Onda Digital, inclusive na TV da Rede Onda Digital. E a nossa proposta é essa, tentar trazer uma linguagem acessível, coloquial, didática, para as pessoas, todas elas poderem entender o que se passa, e na medida em que a gente vai publicando novos podcasts, a gente vai acelerando o processo, vai aprofundando um pouco as discussões e daqui a pouco já no próximo programa, começam a vir conosco especialistas, autoridades, gestores, diretores, pessoas ligadas ao setor produtivo, pessoas ligadas às instituições que cuidam desse assunto,
para debaterem conosco quais são os seus pontos de vista, inclusive representantes estatais da SEDECT, gente do Ministério, gente da SUFRAMA, né? Gente de setores empresariais organizados, mesmo do sul do país, do sudeste, de São Paulo, etc., e até do exterior, porque o Sandro esteve na Itália e na próxima viagem ele vai colocar alguém a conversar conosco dessas viagens que ele faz a respeito do 4.0. É isso, Sandro? É isso aí. Bom, acho que a gente vai começar então a fazer aquela vamos chamar assim, trazer os especialistas, né? Trazer o público para conversar e colocar na mesa todas as cartas desse jogo aí da indústria 4.0. Jorge, estamos juntos aqui no próximo episódio, vamos aprofundar um pouco e falar desse tema interessante lá do fim dos empregos. E foi como a gente chamou aquele intervalo, eu vou chamar o final desse podcast 4.0 fazendo aquele movimento. Tchau!